Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês têm passado a semana? Eu espero que bem. A minha semana foi bastante corrida. Assim, foi bom que passou rápido e foi bom que eu consegui completar, começar e completar bastante projetos, muitos projetos. Então, isso já me deixou já muito animada, muito contente. E essa semana eu consegui terminar uma série que eu tinha começado semana passada. E essa semana eu resolvi terminar, eu consegui terminar. Então eu queria comentar um pouquinho sobre ela com vocês. É uma série que se chama Cinco Dias no Hospital Memorial, que fala do desastre da Katrina em 2005. Essa série, ela foi bastante imersiva na questão de mostrar como as pessoas estavam lidando com esse furacão, né, que foi em 2005, e atingiu a Louisiana, atingiu a Flórida, atingiu o Texas, deixou mais de 1.835 pessoas mortas e é considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos até agora. E ele acompanha a história das pessoas que estavam no hospital quando isso aconteceu, os médicos, os enfermeiros, os pacientes, os acompanhantes dos pacientes, as pessoas que estavam se refugiando no hospital, né, do furacão, e mostra a luta desses profissionais de saúde, dessas pessoas para sobreviver, e também mostra o descaso que ocorreu na questão do socorro, né, naquela questão toda, né, esse descaso. É, não tem como eu falar sobre essa série sem dar spoiler, e ao mesmo tempo, não é bem um spoiler porque é um caso real de conhecimento público, mas se você quiser assistir a série sem ter o spoiler, sem estragar a sua experiência, eu vou deixar aqui ah, o, a minutagem de onde eu paro de dar spoiler para você poder seguir o vídeo adiante. E depois que você assistir, você vem comentar, você vem ver aqui o que eu tenho para dizer sobre esse caso, tá bom? Então vamos lá. A série começa muito bem produzida, mostrando, acompanhando essa médica que chega para fazer seu plantão nesse dia que tá já tem um alerta, olha, o furacão vai acontecer, vamos tomar cuidado. Então tá todo mundo em estado de alerta, quem é o gerente de crise, né, do hospital, que é uma senhora que é a gerente de crise, já fala para os médicos, para a equipe, olha, vai ser assim, assim, assado, nós já passamos por isso várias vezes, porque realmente vira e mexe tem um furacão, né, nessa área, e as pessoas têm que tomar medidas, né, para se proteger e tudo mais. Então, eles já estão recebendo as pessoas que vieram pedir abrigo dentro do hospital, então eles estão, né, naquela coisa que eles já sabem como fazer. O furacão acontece, né, e realmente tem o vento sacode o hospital, tem toda aquela coisa, a água sobe. Só que quando você já tá acostumado com uma crise, você fala: "Ai, tá ruim, mas tá bom". Eu morei numa casa que alagava e realmente, assim, às vezes até hoje quando chove à noite eu acordo, assim, assustada que eu penso: "Não, a água tá entrando em casa". Mas, assim, o máximo que entrou foi um tanto assim. Mas quando já entrava assim, eu falava: "Ai, não tá tão ruim", mas quem visse vai falar ia falar: "Nossa, que absurdo". Eu sei, né, que tem gente que, infelizmente, Grande São Paulo tem enchentes terríveis. Mas assim, só para explicar que às vezes a pessoa tá acostumada com esse tipo de processo e não tá achando tão ruim quanto foi, anunciado que iria ser. Só que eles estão ali incomunicáveis, né, porque telefone, todas essas redes caíram, e estão vivendo a vida. "Ah, já já a água vai baixar e a gente vai seguir, as pessoas vão embora, a gente vai continuar cuidando dos pacientes, etc, etc". O que eles não sabiam é que o furacão rompeu as barreiras que evitam que o mar avance na cidade, né, que são aquelas barreiras que eles colocam porque a cidade está abaixo do nível do mar. E eles não tiveram essa informação. E aí lá pro começo do segundo dia, eles começam a ver que a água está subindo em vez de estar descendo. E eles não têm muita informação. E aí quando a água passa de 4 pés de altura, a água começa a entrar no subsolo do hospital, onde estão a comida e
os geradores, né, e toda aquela parte de quero falar supplies, mas como que é em português? Ah, e todas as coisas de que médico precisa, né, que o hospital precisa, remédio, lençol, tudo, né, quem é profissional da saúde vai saber. Tudo, tipo a dispensa, vamos falar, a dispensa do hospital tá toda alagada, e aí acaba a luz. Um hospital sem energia elétrica, ele sofre um pouco, né, porque tem todo o material hospitalar das pessoas que estão, né, conectadas nos aparelhos, é uma série de coisas, assim, que a gente nem precisa ser da área para saber que, nossa, é crítico quando isso acontece. Então, aí eles já começam a falar: "Opa, a situação vai ficar um pouquinho pior". Ok. Eles sobem um pouco da água, eles sobem um pouco da comida, eles tentam se virar da maneira como podem, e eles estão naquela confiança: "Não, o socorro vai vir, não tem como a gente ficar muito tempo aqui ilhado, isso aqui é um hospital, eles não vão deixar a gente para trás". Só que o tempo vai passando e eles vão vendo que ninguém está socorrendo eles, né, porque realmente a maioria das pessoas morreu pela falta de socorro que deixou de ser oferecida pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal dos Estados Unidos, que negligenciou essas pessoas, que não colocou os recursos necessários para poder dar um suporte para as pessoas. Porque tem a coisa que você não controla, ok? Que é o furacão. Você não controla. Você também meio que não controla que o furacão vai estragar a barreira, porque quando aquilo foi feito, às vezes os engenheiros não tinham a condição de calcular tantos efeitos para frente, então fizeram o melhor possível e aí a barreira não aguentou. Isso são coisas que são tragédias, mas infelizmente meio que a gente tem que aceitar. Só que a falta de socorro, né? Tem várias imagens das pessoas nos telhados pedindo socorro, porque a água subiu demais, o segundo andar das casas. E, sabe, não estava tendo, e os Estados Unidos ele tinha condição naquela época de prover socorro para aquelas pessoas, de prover barco, de prover helicóptero, de prover tudo, e estavam deixando aquelas pessoas ao Deus dará. E aí eles começam a evacuar os pacientes, eles têm um heliporto que naquela época eles não sabiam a quanto ter, se era bom ou não, porque ninguém usava, e assim, uma escadaria imensa, gente. Os enfermeiros, a equipe subindo as pessoas na cadeira de roda para que essas pessoas pudessem ir para um outro hospital. Os dias vão passando e o que que vai acontecendo? O banheiro não funciona, ele começa a transbordar todo aquele esgoto no banheiro, começa a esquentar demais, porque a construção aqui nos Estados Unidos ela é feita com madeira e ela tem várias camadas de um isolante. Só que esse isolante, se o ar-condicionado não está funcionando, a sua casa vira um forno praticamente imediatamente. Então tem aquele hospital todo com aquele monte de gente no calor da Louisiana, praticamente sendo cozidos, às vezes suando, e os enfermeiros tentando, os médicos tentando prestar socorro para as pessoas, naquela situação que assim, a série traz bastante um peso do que tenta te fazer entender o que que foi aquilo, mas eu não acho que eles conseguiram passar na totalidade, porque ao vivo é muito pior, né? Muitas coisas que eles não puderam mostrar, mas ao vivo, as pessoas sem poder trocar fralda, quem tava precisando de fralda, sem poder comer, sem poder tomar um banho, o cheiro, a dificuldade de todo mundo, sem comer. Nossa, assim, foi muito pior o que aquelas pessoas passaram, infelizmente, e eles conseguiram mostrar que foi muito ruim, mas foi muito pior toda aquela luta, né? Também mostra o descaso da companhia que era dona do hospital, né, que não mandou socorro, deixou, a guarda costeira vai fazer alguma coisa, sempre parece que ficou uma coisa, fulano vai fazer, eu não vou fazer porque isso é obrigação de fulano, aí o fulano, eu não vou fazer porque isso é obrigação de fulano, eu não vou fazer porque isso é obrigação de fulano, e acabou que aquelas pessoas ficaram sem socorro por 5 dias. No quinto dia já estava todo mundo desesperado, meio que perdendo a esperança, que por mais que o profissional da saúde ele é treinado para prestar socorro, para se colocar
em segundo lugar e o paciente em primeiro lugar, chega uma hora que você é ser humano, né? E aí você nota, e eles mostram a equipe cansada, estafada de ver o paciente morrendo porque não tinha o remédio, não tinha condição, não, sabe, não tinha o que eles fazerem. E quando o médico, assim, eu tenho muitos primos que são da área da saúde, e eu acredito que quando o médico olha para uma situação e vê que não há mais o que fazer, é muito triste também para o médico. Então mostra essa questão toda, né? No quinto dia, eu não vou lembrar direito se é o governo que chega, mas chega uma equipe para evacuar o hospital. E esse comandante do hospital, esse comandante do resgate fala: nós só vamos levar quem está podendo andar. E aí a gerente lá da crise do hospital fala: mas eu tenho pacientes que estão em estado crítico, que estão inconscientes, que a gente não consegue carregar, porque estão muito acima do peso. O que a gente vai fazer com eles? E o comandante fala: a gente só vai estar levando quem puder andar. E aí aquela corrida, porque eles chegam ao meio-dia e eles falam que vão embora às 5 da tarde. É aquela corrida para evacuar as pessoas, e é aí que a coisa aperta, porque é um debate assim moral muito grande, tá, gente? Depois que tudo ocorreu, o que aconteceu? Esses pacientes que não conseguiam ser evacuados, eles não foram evacuados. E depois de 10 dias, encontraram 45 mortos no hospital. Algumas pessoas da equipe começaram a acusar essa médica, Ana Paul, de que ela teria dado morfina e uma outra substância para submeter os pacientes à eutanásia, porque eles meio que decidiram que nenhum paciente vivo ia ser deixado para trás. Aí eles buscam indiciamento dessa médica, eles buscam resposta, eles fazem autópsia nos corpos para ver se tinham ou não substâncias. E acaba que ela, inclusive ela e duas outras enfermeiras são presas por um período, mas no final das coisas, no final das contas, ela e as enfermeiras não foram indiciadas por esse suposto crime de que ela teria praticado a eutanásia nos pacientes. Assim, é muito difícil a gente julgar essa questão toda, porque eu me imagino o que eu gostaria que acontecesse se eu fosse uma paciente deitada na cama do hospital. O que eu gostaria que acontecesse se eu estivesse acompanhando um ente querido no hospital que estivesse na cama. O que eu gostaria que acontecesse se eu fosse uma profissional da saúde trabalhando naquele hospital. E assim, eu não consigo chegar numa coisa que eu sei o que eu faria numa situação dessa. A única coisa que eu consigo julgar é que, e isso sem sombra de dúvida, é que a prefeitura, o governo estadual e o governo federal falharam no resgate dessas pessoas. Não só do hospital, mas assim, corpos boiando na rua. Tragédia terrível, gente, que não precisava acontecer tantas tragédias se o governo mandasse recursos para ajudar aquelas pessoas, né? Lógico, ainda assim muitas pessoas perderiam a vida, infelizmente, perderiam, mas aí você não teria culpa. Agora, quando você não tem o recurso, e ainda mais não estando em um país pobre, e sim no país mais rico do mundo, né? Um total abandono, um total descaso. Então eu fiquei assim, nossa, que debate moral. É difícil, é muito difícil a gente se colocar numa situação dessa quando a gente não passa por isso, né? Não está passando por isso. E provavelmente muitos de nós, a maioria de nós, nunca vamos passar por uma situação dessa, graças a Deus. Então, assim, fiquei pensativa, falei, nossa, que difícil pro médico, ok? Vamos operar pela hipótese, né, do médico. Como você também deixa seus pacientes e fala tchau, os pacientes em cima da cama sem poder falar, sem poder se mexer, sem poder, e viu que todo mundo foi embora e deixou eles lá sozinhos, é difícil também.
Então, assim, complexo, ao mesmo tempo, não é seu direito, né? Praticar esse tipo de procedimento numa pessoa que não consentiu com isso. Então, assim, acordos, né, de indenização às famílias foram fechados por em sigilo. A médica não foi indiciada, ela continuou praticando medicina e ela conseguiu com o advogado passar algumas leis que possam proteger os profissionais da saúde em caso desses desastres, para que isso também não ocorra, para que não seja inferida culpa no profissional da saúde que está operando numa situação de estresse extremo, né, numa situação dessa, mas é uma reflexão, né, que não tem uma resposta correta. Então, eu te convido, o que que você acha? Qual a sua visão sobre essa situação toda, nesses pontos de vista, né? Como paciente, como parente de um paciente, como profissional da saúde, não a pessoa do governo, né? Porque eles realmente deveriam ser processados, essas pessoas realmente deveriam ser processadas porque elas realmente não prestaram socorro àquela população que estava assim, no limite, que uma coisa é o problema, outra coisa é a falta de ajuda. Então me fala aí o que que você acha. É bom a gente às vezes refletir sobre assuntos difíceis, né? Pra gente ver que fala, nossa, às vezes a gente uma situação é imposta sobre nós e a gente tem que saber como lidar, né? Que saber como lidar. Mas me conta aí o que que você achou, se você assistiu ou não, se você sabe de algum caso que também foi parecido, porque na época que aconteceu, em 2005, eu ouvi falar sobre o Katrina, óbvio, tava nas notícias, todo mundo falou, noticiou isso. Só que eu nunca ouvi falar sobre esse caso específico, né? Então, eu gostaria de saber, o que que você acha disso, tá bom? Comenta aqui embaixo o que que você acha e vamos conversar sobre esse assunto. Ai, gente, agora no conhecimento em toda parte, eu queria, falar uma coisinha que aconteceu comigo essa semana. Minha filha tá trabalhando uns dias à noite, né? Da meia-noite às 8 da manhã, e eu vou buscar a minha filha de manhã, né? E a gente volta conversando. E aí, aqui tá o outono, né? Nos Estados Unidos, tá o comecinho do outono, assim. E o sol tá nascendo de uma maneira muito bonita, né? O sol entre as nuvens. E aí eu parei num semáforo, né? Tava esperando o sinal abrir. E falei, olha minha filha, olha que sol lindo, olha como tá lindo hoje, né? O sol entre as nuvens e aquela luz. Falei, que coisa divina, que coisa mais linda. Aí a minha filha falou, nossa, tá lindo mesmo, dá até vontade de aplaudir. Aí eu falei, pois não, vamos passar vontade, vamos aplaudir. Aí ela falou, ai, a gente é muito boba. Falei, não, minha filha, a gente não é boba. O sol é uma coisa maravilhosa que permite, que faz a vida neste planeta Terra aqui possível. Então a gente às vezes deixa cair isso na normalidade, a gente fala que essas pessoas que aplaudem nascer do sol, pôr do sol, são pessoas meio assim, mais alternativas, mas a verdade é que é um fenômeno fantástico. É que é um fenômeno fantástico que o sol está ali parado e a Terra rodando faz o sol nascer, que na verdade não se esconde nem nada, é a Terra que faz essa coisa acontecer. E o bamboleio da terra, né, como aqui tá outono e no Brasil tá primavera, faz o sol nascer num ângulo diferente, que traz, né, uma luz diferente pra gente. E também, uma coisa também que às vezes me pira pensar, é que o sol nasce para todos, né? Clichê, é clichê, mas é verdade. O sol nasce para mim, para mim, para você que tá no Brasil, para mim que estou nos Estados Unidos, pro Elon Musk, pro Jeff Bezos, para os presidentes aí do mundo, para todo mundo. Ninguém escapa do nascer e do nascer e do anoitecer, da hora que o sol nasce, da hora que o sol se esconde. Então é uma fonte equalizadora e também é uma metáfora para que as coisas passam. Né? Nada é definitivo na sua vida. A noite não dura para sempre, nem o sol dura para sempre. Vai ter uma hora que as coisas vão acontecer, mas a gente tem que ter esperança. E
Eu realmente quis trazer isso para vocês, né? Eu buscando a minha filha esse horário, tá? Eu não vou mentir que tá um pouco difícil para minha rotina, para todas as coisas que eu faço. Mas eu escolhi ver como uma oportunidade de estar com ela e conversar sobre esses assuntos. Às vezes a gente tá passando por uma situação que é mais difícil, ou que, ai, nossa, acrescentou mais uma coisa na minha vida, mas a gente tem que aprender a ressignificar. Ah, não é difícil, é um tempo que eu vou passar com a minha filha, né? Seja o que for. E eu penso que a gente tem que estar focado mais nisso, entendeu? No lado positivo da vida, porque a vida, né, a nossa existência, ela tem muitos pontos negativos, ela tem muitas coisas ruins que acontecem, não só na vida da gente, mas no mundo como um todo. Então a gente tem que ver a beleza do todo, entende? O sol, as coisas simples, o sol. Se a Terra não estivesse perfeitamente posicionada, né, na distância do Sol, a nossa vida não existiria, né? Eu fui criada na fé católica, mas é uma coisa que todas as religiões concordam, que Deus criou tudo, né, e todas as coisas. Então dá para acreditar nessa ciência sem ir contra qualquer fé que você possa ter, porque é maravilhoso que isso ocorre, é maravilhoso que as estações acontecem, o bamboleio da terra acontece. E aí certas plantações podem, né, acontecer e outras já não, em determinados períodos. Outra coisa também que eu estava observando essa semana é que os esquilos, que também é um bichinho de pelúcia da natureza, né? O esquilo, ele é uma fofura. Ele está trabalhando assim, hora extra, porque eu vejo eles direto com a castanha na boca, eles cavam um buraquinho assim, aí eles tampam. Como acha de novo, gente? Como acha de novo onde precisa? Ou eles só cavam porque eles têm a esperança que alguém cavou? Será que eles acham a própria castanhinha lá que eles colocaram? E tudo isso, o que faz eles falarem que não, agora eu tenho que focar, eu tenho que fazer hora extra em guardar comida? É o tempo, é o clima mudando. E o clima muda por causa do bamboleio da terra. Então, assim, tenha força, aprecie o nascer do sol, um pôr do sol, aprecie isso, uma chuva, sabe? E agradeça também. Sei que as coisas são difíceis, tá difícil para todo mundo, mas às vezes é bom falar, olha, tô aqui vivo, testemunhando esse evento, esse sol entre as nuvens que só vai acontecer uma vez. Nunca mais vai acontecer da mesma forma. Forte isso, nunca mais. Você vai ter um sol, um nascer do sol, eu vou ver um nascer do sol igual aquele que eu tava com a minha filha. Então, é isso que eu tenho para trazer hoje de conhecimento em toda parte, que é essa reflexão de uma coisa científica, né, que é o rodar da Terra, movimento de translação, mas que significa tanto pra gente, gente. E é um símbolo de esperança, na minha opinião. E aí, o que que você acha disso? O que que você olha e fala, não, quando eu vejo isso, eu sinto a presença de Deus. Seja o Deus que você acreditar. Fala aqui pra mim nos comentários, vamos conversar sobre isso, tá bom? Gente, agora o céu da semana, hein? Vamos focar em a gente ter o melhor dessa semana, mas vamos ter um pouquinho de cuidado. Sabe quando o céu fica um pouco nublado e você começa a ver formas nas nuvens? Então, é porque Netuno tá em peixes. Então, essa semana o universo veio e trouxe como se tivesse um filtro sonhador em tudo. É bonito, mas a gente precisa ter cuidado, tá bom? Porque Netuno é o planeta das ilusões. Quando está em peixes, que é também um signo bastante sonhador, imagina o quanto isso amplifica na vida da gente. Preste atenção nos sonhos que você tiver, tá? Porque mesmo quem não é de costume sonhar muito, nesse período pode estar sonhando um pouquinho mais. Então, presta um pouquinho de atenção nisso tudo, tá bom? Vamos ver como que tá pra cada signo agora. Áries. Céu pegando fogo e você achando que é o protagonista do apocalipse.
Calma, soldadinho. Canaliza essa energia para fazer, não para discutir. Previsão: 100% de chance de explosões emocionais com sol entre as nuvens do ego. Dado, hein, Alice? Vamos prestar atenção. Vamos lá. Touro. O chão tá tremendo, mas você continua plantando. Boa sorte, só não confunda firmeza com teimosia, viu, Samuel? Previsão: pancadas de realidade no fim da tarde, seguidas de conforto com carboidratos. Aquele sorvetinho que você gosta, hein, amor? Gêmeos, agora sou eu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Preocupada. Vento mental a 120 quilômetros por hora. As ideias vêm, vão e se contradizem em menos de 10 minutos. Previsão: rajadas de curiosidade e risco de conversar até com a parede. Verdade, tô bem. Tá intenso pra mim, tá bem intenso. Câncer, maré emocional subindo. Evite revirar memórias. Você pode encontrar sentimentos mofados. Previsão: garoa de saudade com trovoadas de carência. Cuidado, hein, Câncer. Não vai deixar a carência te fazer alguma coisa que você não quer. Leão, sol brilhando em espelhos por toda parte. Mas cuidado, Leão. Reflexo demais seca. A vaidade, hein, Leonino? Previsão: céu aberto para o sucesso, mas use protetor solar contra elogios falsos. E o leonino, ele sabe quando as pessoas estão com falsidade com ele, mas tem hora que o leonino fala, ai, mesmo falso eu quero elogio, né? Então, cuidado. Virgem, nuvens de autocobrança com possibilidade de surtos organizacionais. Bom, hein? Tomara que meus filhos aprumem. Previsão: faxina emocional. Arrume a mente antes de criticar o tapete dos outros. Tá vendo? Olhe pra você, virginianos, antes de criticar os outros. Eu sei que vocês têm o complexo da perfeição. E na maioria das vezes vocês são bem perfeitinhos mesmo, mas olhe pra dentro. Libra, céu parcialmente indeciso, com chances de tanto faz em todas as direções. Previsão: ventos de charme, mas cuidado para não ser levado pela opinião alheia. Porque assim, né? Dizem que a diferença entre o geminiano e o libriano é que o geminiano, ele muda, né? Ele não fica em cima do muro, ele fica de um lado do muro e do outro lado do muro. Mas o libriano, ele fica em cima do muro e não consegue se decidir. Então, vamos tomar cuidado para não ser levado por opiniões alheias e vamos ter um pensamento mais crítico. Escorpião, tempestade interna com relâmpagos de intensidade, drama previsto, paixão confirmada. Previsão: se for mergulhar em sentimentos, leve boia, é fundo e escuro. Escorpião é sempre assim, bem intenso. Sagitário, céu aventureiro com turbulência filosófica, você quer viajar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Previsão: rajadas de entusiasmo e zero paciência para a rotina. Sagitário tá sempre aqui ali, uma loucura. Capricórnio, céu nublado com produtividade alta e empatia baixa. Empatia baixa pro capricorniano, mas já não tem. Tô brincando. Cuidado para não transformar a agenda em religião. Previsão: chuvas de responsabilidade com sol de reconhecimento no domingo. Vai dar certo, Capricórnio. Vai dar certo. Depois que chove, vem o sol, vem o arco-íris. Tenha fé. Aquário, céu elétrico e cheio de ideias. Só não tente salvar o mundo antes de arrumar sua própria tomada. Previsão: descargas de genialidade com risco de curto-circuito social. Cuidado, hein, com o aquariano. Vamos arrumar a nossa própria energia, entende? Peixes, nevoeiro emocional patrocinado por Netuno, tá vendo? Difícil. Bem no seu signo, amor. Previsão: maré alta de intuição, mas mantenha o colete de realidade. Sonhos demais escorregam. Cuidado, hein, pisciano. Então, você não ficar sonhando demais. Toda vez que você pensa, é que nem uma pipa, ok? Às vezes, quando ela tá indo longe demais, a gente não dá uma puxadinha na linha. Então, só fica olhando a pipa das suas emoções. Se tiver, puxa a linha, tá bom?
Então é isso, gente. Essas são as previsões. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. E espero que vocês tenham muita fé, muita energia para a próxima semana. Eu tô com um monte de coisas que eu quero assistir, que eu já marquei que eu vou assistir esse final de semana. Então, com certeza, semana que vem eu trago alguma coisinha legalzinha para vocês aqui, tá bom? Muita força, muita fé, muita coragem, tá? Pra gente enfrentar, porque a gente tem que ter força. A gente tem que olhar pra gente e falar: não, eu sou forte, eu sou um guerreiro, sou uma guerreira, que era isso que a minha mãe falava pra mim, minha mãe e meu pai. Eles falavam: Nanda, você é uma guerreira. E a gente tem que ser guerreiro na nossa vida, porque tá difícil, mas a gente vence, tá bom? Um beijo, boa semana e a gente se vê na próxima.